Olá, meus amores. Hoje vamos falar um pouco sobre os movimentos da Terra. Vamos falar sobre alguns dos movimentos que a Terra realiza. Desde antigamente, lá no início da civilização, os povos eles já observavam os astros, as estrelas, o Sol, a Lua, e eles queriam entender como ocorria esse movimento. Alguns povos cultuavam o Sol como deus, a Lua como deuses e utilizavam esses deuses na sua colheita, na sua agricultura. Então, através da pesquisa, através da observação desses povos, foi se construído o conceito de como poderia ocorrer esse movimento. No início do século, logo no início, quando começou os estudos sobre os astros, tinha-se o conceito de que a Terra era o centro do universo, a teoria conhecida como teoria geocêntrica. E essa teoria formulou-se durante muitos anos, até que, com a invenção da luneta, com a invenção de outros equipamentos, pôde-se comprovar que, na verdade, não era a Terra o centro do universo, e sim o Sol, que era a teoria heliocêntrica. Logo no início, essa teoria não foi aceita, mas com o passar do tempo, pôde-se comprovar isso através desses equipamentos. E através desses equipamentos que foram descobertos, pôde-se então descobrir que existiam outros planetas fora aqueles que já eram conhecidos. Entre os movimentos que a Terra realiza, eu vou ter aí o movimento aparente. Mas qual é a definição ou o que é o movimento aparente? O movimento aparente é aquele movimento que aparentemente está sendo realizado. Nós sabemos que a Terra ela gira em torno do Sol. Mas se eu estiver aqui no planeta Terra, observando o Sol, eu vou ver ele nascer, né, na nascente, e vou ver ele se pôr. Se eu observar isso, olha só o que acontece. Eu vou observar o quê? Que o Sol está girando em torno da Terra. Por quê? Porque eu estou olhando o Sol de dentro do planeta Terra. Então, aparentemente, o Sol ele está circulando ao redor da Terra. Só que nós sabemos que isso não ocorre, que na verdade é a Terra que faz o processo de translação em volta do Sol, tá? Então, por isso que ele é chamado de movimento aparente, porque ele aparentemente, você observando, você diz que o Sol está girando ao redor da Terra. Esse movimento, ele não está totalmente errado. Por quê? Porque se eu estiver fazendo a minha observação do planeta Terra, o Sol está girando. Porque é assim que está demonstrando, é assim que nós vemos o Sol. Mas se nós estivermos vendo lá no universo, eu vou observar o quê? Que na verdade é a Terra que está girando ao redor do Sol. Tá? Então, o movimento aparente é porque ele aparentemente, você observando da Terra, o Sol que está girando ao redor dela. Mas isso é aparentemente, mas ele não é um conceito totalmente errado. Porque se eu tiver como base observar o Sol da Terra, mas se eu for observar do universo, eu vou ver que na verdade é a Terra que está girando ao redor do Sol. E o movimento de rotação da Terra? O movimento de rotação é aquele movimento que a Terra faz em torno do seu eixo, tá? Esse eixo aqui é um eixo imaginário. E ele é feito para termos uma noção de como ocorre esse movimento de rotação. Se nós observarmos a Terra, ela possui uma leve inclinação. E essa inclinação faz com que os pontos onde o Sol está ocorrendo não seja igual em todo o planeta. Ou seja, eu vou ter aqui áreas onde eu vou ter uma maior quantidade de Sol e eu vou ter áreas onde eu vou ter pouca ou quase nada. Se eu tiver aqui o meu polo norte e aqui o meu polo sul, desculpa, e aqui o meu polo norte, eu vou observar o quê? Que aqui, olha só, no meu polo norte, eu tenho maior incidência de luz, menor incidência de luz solar. E se eu observar aqui embaixo, eu vou ver o quê?
que eu tenho uma maior incidência de luz, porque devido à inclinação do eixo da Terra. Então, conforme ela vai realizando aqui um movimento de rotação, ela vai definindo o dia e a noite. Então, essa parte clara, onde está no momento aqui recebendo a luz solar, vai ser o meu dia. E a parte que está aqui escura vai ser a noite. Esse movimento dura em média 24 horas. E o movimento de translação? O movimento de translação é aquele movimento que a Terra faz em volta do Sol, tá? Só que quando ela está fazendo um movimento de translação, ela também está realizando um movimento de rotação. Então, conforme ela vai fazendo essa volta ao redor do Sol, ela vai fazendo dois movimentos, um movimento de translação e um movimento de rotação. O movimento de translação da Terra ele dura em 365 dias e 6 horas. E ele que vai definir as estações do ano, tá? Então, ele é extremamente importante para o nosso planeta. E o movimento de processão? O movimento de processão está diretamente relacionado com a inclinação do nosso planeta. Então, vamos aqui observar que nós vimos logo no início, lá no movimento de rotação. Eu tenho a Terra, né? Aqui. Aqui é o seu eixo imaginário e aqui, olha, é a inclinação do nosso planeta, que é em torno de 23,5 graus, tá? Por que eu tenho um peão aqui do lado? Porque quando eu giro um peão, tá? O movimento que o peão vai fazer com a inclinação devido aqui, olha, o seu eixo, é igual à inclinação que a nosso planeta Terra realiza, tá? Então, se observa a inclinação com que o peão ele começa a girar, é praticamente igual ou bem próximo da realidade da forma que a Terra ela gira, tá? Então, aqui nessa imagem ao lado, olha só, eu tenho aqui o eixo e eu tenho o nosso planeta. E aí, olha, ele vai se inclinando, vai fazendo esse movimento. Nesse movimento, o eixo de rotação da Terra gira em torno da vertical, mas mantém a sua inclinação de cerca de 23,5 graus. Esse é um movimento de ciclo muito lento, porque é devido à posição em que a Terra está. Para completar uma precessão, turna em média 26 mil anos. Então, olha só, para que ocorra esse movimentozinho aqui, como ele é muito lento, ou seja, a inclinação dela vai durar em média 26 mil anos. É muito tempo, né? O movimento de translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. E é ele que vai definir as nossas estações do ano. Nós temos 4 estações do ano, que são primavera, verão, outono e inverno. Cada estação ela tem suas características próprias, tá? E são características bem visíveis, então tem como você identificar essas características. Começando aqui, ó, pela primavera. Primavera é a estação das flores, onde geralmente as plantas começam a brotar suas flores, nascer as suas flores, tá? Então, uma das principais características da estação do ano da primavera são as suas flores. Verão. Principal característica dessa estação do ano. Olha só. Grande incidência de luminosidade, altas temperaturas, chuvas, tá? No verão eu vou ter chuvas também. Geralmente é a época em que a família em geral vai para as praias, os amigos vão para as praias. Por quê? Porque eu vou ter uma boa quantidade de sol ali. Então vou poder aproveitar bastante o meu dia. Geralmente os dias são longos e as noites são curtas, devido às altas temperaturas. Outono.
Principal característica dos outonos é o que? As mudanças das folhas. Geralmente nessa época as árvores elas estão mudando suas folhas. Eu vou ter uma queda nessas folhas devido à temperatura, tá? Então, uma das principais características do outono são as mudanças das folhas das árvores. Inverno. Inverno também ele tem um clima muito característico, muito específico dessa estação do ano, porque são frios, tá? São temperaturas muito frias, geralmente abaixo de zero ou próximo de zero, tá? Então, são épocas do ano onde eu vou ter uma concentração de neve. Então, é muito característico, é fácil de você identificar essa estação. Por quê? Porque eu vou ter neve, eu vou ter uma grande quantidade de neve e baixas temperaturas, muitas das vezes até abaixo de zero. Beijo, meus amores. Até a próxima.